Olá, sejam bem-vindos à sexta edição do podcast Saúde Sustentável. Eu sou Mara Machado e vou apresentar essa edição. Hoje nós vamos falar de uma mudança urgente e necessária dentro do nosso sistema de saúde, que é transformar esse modelo tradicional de gestão que nós temos voltado basicamente para o tratamento de doenças, para uma abordagem muito mais de sustentabilidade. E isso por quê? Porque a gente precisa começar a discutir se esse sistema e o formato que ele está aí agora, ele vai atender aos desafios que nós estamos vivendo e os desafios que vão vir no futuro. Nós precisamos entender quem é que vai pagar pela falta de prevenção que nós temos dentro do sistema e mais do que isso, né? Aonde é que dentro desse modelo de gestão a gente está vendo as questões do meio ambiente serem aí discutidas. Nesse episódio, nós vamos focar muito na gestão para a saúde sustentável, né? Ela propõe um cuidado diferente, onde a promoção de saúde, prevenção de doenças, a qualidade de vida e, principalmente, o meio ambiente, as condições sociais do povo brasileiro. Nós vamos entender que esse modelo é a única alternativa que nós temos para falar de sustentabilidade das escolhas que a gente tem daqui para frente. E hoje, para me ajudar aqui nessa discussão, eu tenho o prazer de receber um líder influente do setor da saúde, que é o Marco Saavedra Bravo. O Marco é engenheiro, formado em engenharia industrial pela Universidade de Valparaíso, no Chile. Ele é gerente de melhoria contínua do Hospital Sírio-Libanês, professor na Fundação Dom Cabral e professor também na Federação Internacional de Hospitais. Marco, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença, pelo tempo que você está dando para a gente abrir essa discussão aqui sobre saúde sustentável. Muito obrigado, Mara. Obrigado aí pelo convite. Super feliz de estar aqui com você, trocando ideias, aprendendo juntos e sabendo que temos um desafio. E falo temos de maneira geral, todo mundo, né? Não apenas as áreas de meio ambiente, os engenheiros ambientais, todo gestor, todo líder tem um desafio grande de criar uma consciência, né, sobre os impactos que a saúde gera, né, no meio ambiente, né? Então, não é uma questão pontual, né? Todo líder da saúde precisa criar essa consciência e dadas os últimos eventos que a gente tem visto, não só no Brasil, né? A gente liga a TV e Sim. já vê na China, no Brasil, na Europa, todos os lugares estão sofrendo e se a gente não para analisar, quem vai pagar a conta somos todos nós, né? Então, obrigado novamente e vamos aqui a trocar juntos. Eu é que agradeço. Eu já tirei uma dúvida aqui, como é que um engenheiro industrial veio parar na gestão em saúde? Ele já me explicou isso antes da gente começar. Como todo mundo se apaixona pela saúde, né? O Marco vem aí de uma experiência dentro da indústria, mas é claro que as dificuldades que a gente tem dentro da saúde acaba trazendo qualquer profissional de qualquer outra área para poder ajudar. Mas, Marco, vamos começar, né? E para a gente começar, a gente precisa entender que assim, a gente está vivendo realmente um grande desafio, né? As alterações climáticas têm exigido aí um repensar dessa estrutura, né? A gente precisa entender que o modelo tradicional que a gente vinha trabalhando de qualidade, segurança, experiência do usuário, esse modelo já não cabe mais dentro da complexidade que a gente está vivendo e entendendo essa questão das alterações climáticas, né? Hoje a gente precisa abrir a discussão de que prestar cuidados de saúde, a gente precisa pensar nisso sem comprometer o meio ambiente e sem comprometer a saúde também humana. Então, a discussão hoje, atual, é como é que a gente vai minimizar esses efeitos
dos gases de efeito estufa e como é que as instituições brasileiras estão vendo isso? Você vem trabalhando aí, fazendo consultoria e também trabalhando na saúde suplementar. Como é que as instituições estão se movimentando dentro desse assunto sustentabilidade? É uma ótima pergunta, né, Mara? Acho que tem alguns pontos bem importantes dentro da sua pergunta, né? O primeiro, que tem uma questão muito forte que vem de uma pressão internacional, vamos dizer. Então, o Brasil, ele é muito baseado, né, em certificações, né? Então, no Brasil temos a ONA, temos Kimenton do Canadá, tem a Joint Commission, que é uma das referências internacionais, e já essas certificações estão, de fato, tendo capítulos dedicados para a sustentabilidade, né? Então, o setor da saúde, né, ele gera ou impacta entre um 4,4% a um 6% da emissão total de gases de efeito estufa no mundo, né? E tem países como os Estados Unidos que o valor vai até acima de 10%, né? Então, realmente são um setor muito poluente, né? Ele, de fato, impacta o dia a dia da nossa população. Então, por um lado, temos certificações, né? Então, se eu olho hoje a Joint Commission, ela já tem um capítulo na última versão, onde foi de fato desenvolvido com o Centro de Sustentabilidade de Genebra, fizeram essa parceria. Eu sou um professor associado do Centro de Sustentabilidade de Genebra. Eles fizeram um capítulo com várias normas e normativas para que todos os hospitais minimamente tivessem alguns pontos olhando um plano de descarbonização, né, nas instituições. Também temos algumas ONGs, né, uma chamada Saúde Sem Danos, ou Healthcare Without Harms, que ela também é mundial, de alto impacto, e são organizações que de fato começaram nessa jornada, né, que hoje está muito mais comentada, né? Mas ainda no Brasil a gente sente que muitas vezes vem por uma questão apenas porque a normativa ou porque a certificação está pedindo, né? E não por um intuito genuíno de uma organização, né? E na saúde pública, eu talvez sinto que o desafio é ainda maior, porque tenho menos recursos, né? E muitas vezes, hospitais públicos, que também eu tive a oportunidade de visitar, eu percebo que aí o desafio é maior, porque às vezes nem tenho materiais necessários para fazer uma cirurgia, nem tenho todos os materiais e faço procedimentos com o mínimo, muitas vezes. Então, realmente pensar em sustentabilidade, em programas de descarbonização, em compras sustentáveis, acaba sendo algo até um pouco distante do dia a Uhum. dia. Mas se a gente olhasse mais a parte suplementar, eu percebo que sim tem um movimento e tem uma questão que eu até brinco assim sobre o famoso ESG, né? Então hoje todas as instituições falam sobre ESG, mas muitas delas já eram ESG antes que essa terminologia virasse uma moda, vamos dizer, né? Que Sim, hoje tudo sim. é ESG. Você coloca ESG no LinkedIn, está cheio de coisa falando de ESG. Mas se a instituição já tinha programas sobre responsabilidade social, sobre governança, sobre impacto do meio ambiente, sobre consumo consciente de energia, de água, com compras sustentáveis, entre outras, gestão de resíduos, que é super importante nos hospitais. Então, muitas organizações já eram ESG, né? A questão é que muitas vezes as organizações não sabiam, e ainda é um desafio, mensurar. Como que eu sei quanto é o que quais são as minhas emissões? Não é tão fácil e não todos os hospitais têm um técnico, um gerente de sustentabilidade, um gerente de meio ambiente que saiba sobre algumas ferramentas específicas e muito técnicas, né, que está muito baseado no consumo, né? Então, se eu Uhum. consumo X litros de água por mês, eu consigo, através de alguns protocolos, fazer um cálculo das emissões. Se eu consumo tanto de energia, eu consigo fazer essa conversão do meu consumo para a quantidade de gases de efeito estufa que eu estou emitindo. Então, resumindo a tua pergunta, né, realmente eu sinto que temos uma duplicidade, né, ou dois cenários, né, na saúde suplementar um pouco mais
distante, na saúde suplementar, perdão, um pouco mais próxima e com muitas atividades, e a saúde pública com maiores desafios pela falta de recursos. Ainda tem algumas iniciativas no Brasil, aquela dos hospitais, a rede global de hospitais saudáveis, né? Que eles, o ano passado eu participei de um fórum anual que eles fazem, e aí de fato eu fiquei muito feliz de ver várias santas casas, e hospitais públicos e privados, todo mundo com um ecossistema trocando experiências, hospitais que tinham a semana do desperdício, hospitais que tinham definido protocolos para fazer um consumo consciente de materiais, pessoas, hospitais e líderes que já estão olhando como trocar alguns materiais, fazer uma gestão eficiente do meu estoque de medicamentos, enfim, são várias as iniciativas que a gente pode aprender tanto de iniciativas do Brasil, mas também como iniciativas que a gente tem no mundo, né? O próprio sistema inglês, o NHS, tem modelos americanos de boas práticas que a gente vai utilizando e realmente, Mara, eu penso, né, que tudo começa em casa, né? Tudo tem que começar com os nossos comportamentos. Antes de eu querer que uma empresa, independente se for saúde ou não, a gente tem que criar uma consciência no nosso dia a dia. E isso eu falo bastante, né? Não adianta eu querer implementar uma área de ESG no meu hospital se eu não faço uma reciclagem adequada no meu condomínio, se eu jogo lixo na rua. Então, realmente, para criar essa mudança que a gente sabe que é necessária, a gente precisa começar em casa, né? Com certeza. E eu acho que de tudo isso que você falou, eu acho que a ausência de padrões nacionais para sustentabilidade, ele resultou aí numa variedade de entendimentos. Hoje, cada serviço tem um entendimento, cada entidade reguladora tem um entendimento, e mesmo a população entende diferente. Mas o que hoje também a gente vê, e a gente viveu isso muito com a qualidade, né? As organizações de saúde, elas continuam enxergando a sustentabilidade por uma vertente muito econômica. Então, quando você fala de sustentabilidade, ESG, eles estão sempre na questão da diminuição do uso de energia e na questão do descarte de resíduos, né? Só que é muito mais do que isso, né? E o que a gente tem visto é que as iniciativas ainda são muito tímidas. Eu acho que até pela própria dificuldade que o setor tem de medir, né? Até hoje, a gente não conseguiu ter dados muito fidedignos dentro do nosso setor. Mas o que eu vejo é que nós estamos vivendo um contexto extremamente complicado, nós estamos vivendo uma crise dentro do nosso sistema, crescimento de custos, judicialização, a baixa resolutividade na atenção primária, o incentivo à alta complexidade e a pressão regulatória, né? Será que dentro desse contexto todo existe espaço para a gente abordar uma saúde sustentável? Eu sou muito otimista, né? Então, eu acredito que sim. Acredito que as organizações precisam ter esse olhar de desperdícios, né? Então, criar uma consciência, e como você bem comentou, a sustentabilidade não é do departamento de meio ambiente ou da diretoria da ESG ou o que for. Todas as áreas, teoricamente, deveriam ter algum indicador que gerasse algum impacto meioambiental. Se a gente vai falar do ESG, minimamente algum indicador que impactasse o meio ambiente, a parte social, a parte de governance. Então, esse é um desafio que provavelmente todas as organizações em algum período vão estar olhando, né? Talvez isso, como você comentou, está iniciando essa corrente de criar mais consciência, mas primeiro, criar para todos os setores, né, uma certa responsabilidade e deixar de que apenas a área de sustentabilidade faça uma campanha de meio ambiente, o que só a área de sustentabilidade gere ou crie uma consciência ou meça. Não, realmente, todo mundo tem que estar olhando isso, né? Lógico, a medicina, né, ela está muito ainda centrada no médico e com foco no paciente, que é o certo. Então, a qualidade, um bom atendimento, etc.
Só que criar essa consciência e pensar na quantidade de materiais que eu vou usar, ninguém pensa nisso. Então, se olhando a uma saúde sustentável, eu deveria saber a quantidade de materiais que eu vou usar, talvez pensar em materiais que eu consiga utilizar depois da esterilização, né, reutilizáveis, pensar em algumas estratégias que de fato ajudem. Também tem uma questão voltada para desperdício, que é a quantidade de exames que eu faço, exames laboratoriais, aumenta o tempo de permanência. Então, se tem estudos que falam assim, quanto maior for o tempo de permanência do paciente no hospital, a emissão ou a quantidade de gases de efeito estufa gerados é maior. E muitas vezes você analisa se de fato esse tempo de permanência era realmente necessário todo esse período, né? E muitas vezes você percebe que não, né? Você percebe que tem até umas metodologias que a gente chama, né, de Green and Red Days, dias verdes e dias vermelhos, que você identifica na jornada de internação do paciente quantos dias de fato agregam valor para o paciente internado e quantos dias de fato o paciente não teve nenhuma interação com o corpo clínico, ou não teve nenhum tratamento específico, só ele ficou na cama sem nenhuma especificidade. E realmente você percebe que muitos dos dias na permanência do paciente são dias que, de fato, não necessariamente agrega nem para o cuidado dele, nem para uma rápida e consciente saída dele do hospital. Então, tem toda essa criação e também, né, ter muito a questão da capacidade da gente tratar o paciente certo na hora certa com o cuidado certo. Então, enquanto maior seja o tempo do paciente, eu vou de fato gerar mais desperdícios, mais resíduos, mais luvas, mais alimentos jogados, né? A gente nem entrou nessa seara, né? Mas se você olha um hospital, olhando só a alimentação dos trabalhadores, colaboradores e dos pacientes, são toneladas por ano jogadas fora, né, de desperdícios de alimentos, né? E quando a gente olha entre resíduos que geram dano e resíduos que não geram dano, 85% do desperdício gerado no hospital são que não geram dano, tipo alimentação, né, desperdício de comida, papel, papelão, plástico. Lógico que tem um 15% que são resíduos químicos, biológicos, etc., que esse sim tem um cuidado muito mais delicado, né, porque isso pode impactar negativamente a quem está tratando esses materiais, né? Então, realmente, tem esse cenário. E tem até a questão, uma prática que está sendo utilizada e que é uma tendência que, eventualmente, todo centro cirúrgico terá, que é a eliminação de alguns gases anestésicos, né? Então, os gases anestésicos são altamente contaminantes, né? O desflurano ou todos os derivados do óxido nitroso são muito críticos, né? E tem vários hospitais já no Brasil que estão indo na caminhada de migrar para gases anestésicos menos daninhos, né? Menos contaminantes. Então, esses movimentos, né, são movimentos naturais que eu acredito que aos poucos, né, lógico, os principais hospitais do país, as principais redes já estão começando nessa linha, né, e a gente espera que hospitais, talvez que têm menos capacidade ou menos recursos, aos poucos também consigam ter um centro cirúrgico com alguns gases anestésicos que não sejam tão contaminantes para nosso meio ambiente. Uma única cirurgia pode produzir mais resíduos do que uma família de 4 pessoas Olha produz só. em uma semana. E esse é um dado da OMS. Então, assim, as salas cirúrgicas, elas geram de 20 a 33% do total de resíduos produzidos em hospitais. São números Nossa, assustadores, né? é muito. Que a gente precisa pensar sobre isso quando a gente fala de desperdício dentro desse setor. Mas pensando um pouco o que você me falou, né? Eu acho que tem uma área agora que a gente está discutindo muito dentro da questão da sustentabilidade, é a interseção entre o uso excessivo dos serviços de saúde e os danos ambientais. Então, assim,
O nosso sistema de saúde, o financiamento dele é perverso, né? Que a gente paga, financia pela produção e não pela qualidade, né? Esse sistema fee-for-service, eu acho que a gente discute ele há décadas aqui, a gente não consegue evoluir nisso, e ele é um dos grandes incentivadores de tudo isso, né? Sim, sim. Então, para um sistema de saúde que está querendo se voltar à questão da sustentabilidade, esse modelo de financiamento, ele é o que mais corrói as iniciativas, né? Então, e para mudar isso, a gente precisa ter muita coragem, né? Precisa ter muita coragem política e muita inovação na gestão. Eu acho que isso, hoje, Marco, é o que mais me chama atenção, né? Porque a gente está sempre esperando que alguém faça primeiro, né? A gente que convive no sistema... Já tem alguém fazendo? Não, não tem ninguém fazendo, né? O que a gente precisa é começar a discutir isso e todo mundo junto achar as melhores alternativas, né? Sim. E trabalhar uma economia justa e a sustentabilidade junto. Então, na minha visão, essa forma de financiamento é o que mais incentiva a baixa adesão à questão da produtividade, da sustentabilidade e esse consumo excessivo que a gente tem. Acho que tem essa a questão que está todo mundo falando, né? Mas na prática é pouco visto, né? Então, hoje, o ideal, né, deveria ser fazer um alto investimento na prevenção, certo? E tentar fazer uma boa integração com nossa saúde terciária, né, com casos críticos, mas o foco realmente teria que ser a prevenção, boas práticas de saúde, a atenção primária muito forte. Sei que tem vários programas no Ministério da Saúde, tem várias frentes que estão trabalhando e fomentando a atenção primária, mas ainda tem um caminho muito complexo pela frente, porque a gente tem que fechar as contas, essas contas não fecham. Mas acredito que, olhando alguns modelos de outros países, a gente percebe que, de fato, a atenção primária consegue, de fato, fomentar uma boa qualidade de vida das pessoas e com algumas estratégias e políticas públicas, que talvez aí venha um desafio de como desenhar políticas públicas para que as contas fechem também, eu, de fato, consiga ter pessoas com melhor saúde, né, e menos doente. Então, eu trato pessoas, não trato doentes, né? Esse é um grande desafio. E nesse sentido, acho que muitas coisas ficam na discussão, né, e tem pouca ação, né? Então, é uma questão que também sempre eu gosto de trazer, são exemplos práticos, né? E nessas organizações que eu acompanho, né, eu tento aprender muito de boas práticas de outros países, né? E desde coisas simples como aquela questão de fomentar transporte, sei lá, transporte para os colaboradores, idealmente todo mundo pudesse, né? É lógico que na Europa é bem menor comparado com uma cidade como São Paulo, né? Mas fazer incentivos para que colaboradores usem ou bicicletas ou transporte público, essas coisas são iniciativas que na Europa funcionam bastante. Talvez um país intercontinental como o Brasil não seja o melhor exemplo, mas também criar consciência, treinamentos, até de coisas simples como a compostagem, né, que parece bobo, né, mas isso, querendo ou não, é uma boa prática, e eu te garanto que nem a metade da população sabe o que é ou como fazer uma compostagem com resíduos orgânicos da minha casa, do meu entorno, da minha comunidade, fazer parcerias com fornecedores que tenham boas práticas ESG. Então, assim, se eu vou fazer um transporte de um medicamento ou de algum exame, de um OPME, do que for, escolher aqueles fornecedores que de fato tenham boas práticas em termos de sustentabilidade, que consigam transportar materiais em carros elétricos, etc. Acho que o céu é o limite em termos de pegar exemplos bons, né, que existem lá fora. E também o Brasil é um país muito criativo, né, que sempre está inovando em termos de tecnologia. Hoje mesmo eu vi que alguns pesquisadores desenvolveram um plástico que ele desintegra no mar.
sabendo, né, que nossos mares estão super contaminados com plásticos, né, alguns pesquisadores criaram um plástico que ele se desintegra no mar. Isso já é um baita de uma inovação e acho que tem muitas assim no mundo, né, então eu acredito que a gente tem que pensar muito nisso, mas pegando esse gancho seu, realmente, o foco teria que ser para todas, em termos de políticas públicas, a promoção da saúde e a prevenção, né, como ponto principal de um sistema de saúde, né, e, lógico, sempre terá nossos pacientes com comorbidades, diabetes, obesidade e outras Uhum. comorbidades que precisam ser tratados, mas enquanto mais eu faço um investimento nessa parte primária, menos pessoas terei na parte terciária. Então, essa visão talvez ainda está muito no papel e pouco na prática, né? Esse é o nosso grande É. desafio, né? Verdade. E hoje esse é um número assim conhecido de todos. 80% dos problemas ele poderia ser resolvido na atenção primária. Uhum. Então, o que deveria estar sendo encaminhado para os hospitais é só 20% disso, né? Então, imagine o custo que isso tem, né? Quando eu penso num hospital, na utilização intensiva de recursos que é feita para um tratamento dentro de um hospital. Mas eu queria só fazer um outro comentário, que assim, a gente aprendeu muito pouco nesses anos, sabe? Sobre qualidade, sobre segurança. Eu fui buscar alguns dados aqui, 2024, nós aumentamos em quase 506% as reclamações no judiciário por erros dentro do sistema de saúde. O IES, que é o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, apontou que 6 pacientes morrem por hora devido a falhas e erros hospitalares, sendo que até 36% desses óbitos poderiam ter sido resolvidos, ser evitados. Então, essas estatísticas, né, elas não são só números, né? Eu acho que elas estão gritando aí também para a gente repensar esse modelo que a gente está aí discutindo sobre sustentabilidade dentro de um modelo que ainda não entendeu a importância de começar a monitorar os resultados do que a gente efetivamente está fazendo. Esses números aí são muito preocupantes, né? O Institute of Medicine, né, que é uma referência nos Estados Unidos, eles lançaram, acho que uns 15 anos atrás, um livro, né, que virou uma referência que chama O Erro é Humano, né? E fala muito sobre os eventos adversos na saúde. E um conceito que é chamado de erro médico, mas na prática não está apenas relacionado à prática de um médico, e sim pode ser uma farmacêutica que talvez dê um remédio para um paciente com alergia, ou uma nutricionista que também sabendo que o paciente era alérgico ou tinha uma dieta restrita, foi dado uma alimentação que não precisava. Então, na saúde, a gente percebe que esses erros são muito recorrentes, né? E isso também está muito atrelado a uma falta de padronização de algumas práticas, né? Eu, como uma pessoa que trabalha muito a questão da melhoria contínua, processos e padronização, a gente percebe que na saúde ainda tem muitas coisas que tem CPF, vamos dizer, né? Então, assim, não tem um padrão. E quando uma pessoa sai, ou troca de plantão, ou troca de emprego, ou está de férias, sei lá, as coisas mudam. E quando eu quero implementar um programa robusto de sustentabilidade, um plano de descarbonização, volto naquele ponto inicial. Parece que fosse só uma pessoa ou uma área, né, tentando criar consciência sobre algo crítico e que deveria estar até dentro dos valores, missão e valor da organização, né? Porque daqui a pouco, Mara, a gente não vai estar falando de saúde baseada em valor ou de modelos de pagamentos. A gente vai estar falando de que a gente não vai conseguir sustentar um hospital porque as contas não estão fechando e pelos impactos climáticos. Então, assim, tudo tem um impacto na saúde das pessoas, né? Então, assim, o médico foi preparado, né, para cuidar de pessoas, ou as pessoas da área da saúde. Só que eles nunca perceberam que a própria prática gera impactos no meio ambiente, no ar, na terra, na água,
etc. E um hospital, ele, como você comentou, consome absurdamente todos os nossos recursos. Plásticos, nem vou falar, né? Uhum. Então, o consumo de plásticos, a quantidade de toneladas de plásticos utilizados nos testes da Covid, assim, não lembro o número específico, mas tem um estudo aí da Organização Mundial da Saúde que fala de toneladas de materiais de plástico utilizados para os testes da Covid. E assim, né, tem outro estudo que fala que a gente tem plástico no sangue. Também acho que tem umas Os estatísticas, microplásticos, sim. microplásticos estão no sangue, no nosso organismo. Então, é realmente algo muito crítico e acho que nossa missão é essa, né? É criar essa consciência e a gente temos que ser pessoas com esse olhar no dia a dia, né? Acho que, querendo ou não, a gente tem que ter essa visão para que outras pessoas também entendam a importância de criar essa consciência, né? E, de novo, né? Não é porque você é de uma área, ou porque você é da área de supply, ou porque é da área de facilities. Não, é algo que todas as pessoas deveriam ter essa consciência, né? E isso é muito interessante, Marcos, porque, assim, eu milito nessa área da qualidade há mais de 30 anos Uhum, e isso aconteceu exatamente com a qualidade, né? Quando a gente começou a discutir qualidade na saúde, criaram uma área, chamaram de escritório da qualidade, uhum, né? Designaram algumas pessoas e disseram, ok, você faça aí a qualidade. A sustentabilidade foi a mesma coisa, né? perfeito. Melhor exemplo. Agora tem o escritório de sustentabilidade, tem o escritório de valor, tem o escritório de experiência do paciente, como se isso fosse, a gente pudesse desconectar isso da cultura Tá organizacional. segmentando ao invés de integrar, né? Exatamente. Então, hoje, a gente tem instituições que têm 7, 8 escritórios diferentes fazendo a mesma coisa, mas que ninguém sabe quem é quem dentro dessa estrutura. Então, assim, a gente volta a ter que abordar a questão principal de tudo isso. O sistema de saúde ainda sofre muito com a baixa qualidade da gestão dentro das instituições. E acho que a gente vai levar um tempo para criar a cultura do que é a qualidade e a cultura da responsabilidade social também, Sim. né? Até porque eu sou da saúde e posso dizer para você que nós sempre tivemos fora de qualquer discussão de política para mudar alguma coisa. E, na verdade, a nossa profissão, ela é uma profissão política que tem poder de Uhum, mudar as sim, políticas públicas, com mas nós certeza. vamos ter que preparar um pouco melhor os profissionais para isso, né? Esse é um ponto que a gente até chegou a conversar, né, sobre a preparação, né? Então, acho que destacando assim alguns pontos, né? Equidade no acesso é um ponto muito crítico voltado quando a gente falava de fortalecer a prevenção, né? Acho que hoje quem é a pessoa mais impactada são as pessoas mais vulneráveis, né? E aí entra na questão da justiça social, né? Realmente as pessoas menos favorecidas são as pessoas mais impactadas, sobretudo as mudanças climáticas, né? E aí vem uma corrente que eu tenho visto um pouco Brasil afora, que é sobre criar essa consciência já em cursos preparatórios, ou na própria faculdade de médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, né? Já criar algumas matérias, né, voltadas para isso, né? Sabendo que a saúde impacta a saúde das pessoas, né? Parece louco, mas é isso, né? A nossa saúde ou atendimentos, né, em saúde impactam o meio ambiente e impactam na saúde das pessoas. Sabendo disso, já que nem é questionável, né? Assim, isso já tem milhares de estudos há muito tempo que já falam desses impactos. Criar essa consciência nos profissionais que estão se formando é uma maneira de pensar nessa mudança. Já é gerar uma consciência, né? Acredito que a parte educacional é muito importante e muito forte, né? E quanto mais pessoas consigam ter essa noção bem no início, na base, né? Antes de ir ao trabalho, né? Porque aí depois as pessoas
já vão criando sua jornada, vão criando seus critérios e talvez é muito difícil mudar esses modelos mentais. Mas enquanto as pessoas estão se formando, pode aprofundar sobre esse tipo de momento que a gente está vivendo, realmente eu, de novo, né, acredito que nosso futuro pode mudar para melhor. E essa consciência, acredito que pode ser um caminho, né, para que a saúde não seja apenas um motivo de contaminação, mas também que seja a solução, né? Nós da saúde podemos ser a solução, né? Com inovação, com tecnologia e com muito trabalho de parcerias. Acho que a parceria acaba trazendo, né, muitos benefícios, muito linkado a parcerias entre setor público e privado, né, para criar inovação, tecnologia para os hospitais, principalmente, né? Perfeito. Eu acho que assim, a sustentabilidade mudou muito na área da saúde. Hoje a gente já está discutindo sobre resiliência climática, eficiência operacional, eficácia de custo e otimização de recurso. E os serviços de saúde, eles podem e devem abraçar essa transformação, né? O momento é positivo para isso. Eu estou vendo que, neste momento, o sistema de saúde vai ter que fazer uma grande mudança e esse é o momento para a gente fazer isso. Eu acho que você falou uma coisa interessante, Marco. Nós somos da área e nós podemos fazer isso, né? Eu acho que a gente só precisa trabalhar um pouco melhor a parte de educação, a parte de gestão dentro do sistema, se a gente quiser avançar com tudo isso. A gente poderia ficar aqui horas discutindo, porque esse assunto Mas, no final, sempre que a gente está terminando aqui a nossa edição, eu peço para deixar alguns comentários aqui, e sempre positivos, né? Porque as pessoas sempre me dizem, você é muito negativa e não sei o quê. Não, eu sou realista, mas eu gosto sempre que os convidados deixem aí uma fala otimista do que é que você está vendo para o desenvolvimento sustentável e para a saúde sustentável. Perfeito, Mara. Eu penso assim, acredito que os desperdícios em saúde, né, tem que ser, né, um dos principais olhares que todo gestor deve ter no dia a dia, no seu setor, na sua clínica, no seu hospital. Através da mitigação ou eliminação de desperdícios, eu acredito que a gente pode sim diminuir nossa pegada carbônica nas nossas organizações de saúde. Então, realmente ter uma visão olhando desperdícios, né, e aquela sustentabilidade que você também comentou, né? Então, sustentabilidade é ter uma empresa saudável financeiramente, sim, mas sustentabilidade também é saber que nossos serviços eles têm uma mínima pegada carbônica possível e que se ainda sou altamente contaminante, pelo menos eu estou trabalhando para poder minimizar essa pegada carbônica. Então, estratégias tem muitas, o mundo já está se mexendo, o setor da saúde mundial já está pensando em diversas estratégias para minimizar ou mitigar os impactos dos efeitos do efeito estufa. E aí eu penso que realmente, primeiro, começar em casa, na minha família, na minha comunidade, no meu entorno, educando as crianças, já ensinando desde pequeno essa reciclagem consciente, fazer uma boa gestão de resíduos. Acho que todo mundo contribui dessa maneira. Já nas organizações, na tua empresa, no hospital, poder ser um agente de mudança, né? E não porque você não é da área, né? Que você não pode criar uma campanha, né? Que não pode fazer uma jornada ou criar alguma melhoria, que eu trabalho bastante com melhoria, onde alguns processos que eram com muito papel, através de algumas inovações ou de algumas tecnologias, viraram processos digitais e já não preciso imprimir e não preciso consumir essa quantidade de papel. Coisas simples como trocar copos plásticos por copos descartáveis, já são pequenas ações, né? Então, costumo falar que a gente não precisa criar um grande plano de descarbonização.
Talvez pensando em algumas pessoas que estão nos assistindo e estão começando, se você não consegue mensurar sua pegada carbônica, está tudo bem. Se você não consegue criar na instituição um grande plano, né, de descarbonização, está tudo bem, mas a gente pode começar, e eu acredito que isso é uma boa dica, começar pequeno. Começa no teu setor, começa fazendo um dia sei lá, de organizar os materiais que você usa, o que não usa, de identificar que coisas realmente preciso utilizar no meu dia a dia, que coisas estão aí, porque nunca de fato fui olhar aquele estoque que estava aí de materiais que realmente não usei nos últimos 2 anos. Então, se não usei nos últimos 2 anos, por que estão aí, né? E, enfim, acho que começando de maneira pequena, a gente consegue sim ir criando uma corrente, né? O terceiro ponto é que todos somos responsáveis, né? Então, enquanto mais a gente consiga criar espaços como esse aqui, são super ricos e super relevantes para ter uma saúde muito mais sustentável. Então, super obrigado, Mara, aí pelo convite. É isso. Curti demais estar aqui com você, Que tá? bom. E agradeço novamente. Bom, a gente chega ao final entendendo que a emergência das alterações climáticas ela está aí, que nós vamos ter que buscar alternativas para que a gente consiga fazer desse sistema um sistema efetivamente sustentável. Chegamos ao final de mais um episódio. Hoje a gente discutiu sobre a gestão da saúde, sobre uma nova ótica, que é a sustentabilidade, e a saúde sustentável é, antes de tudo, um compromisso com o futuro, né? E esse futuro começa agora e vai depender das escolhas dos gestores, de cada profissional, da sua, da minha e das políticas que nós vamos ter que provocar para que elas aconteçam, para que isso seja real. Se você gostou desse conteúdo e ele te inspirou, compartilhe ele com os seus colegas, gestores e dentro do seu serviço, porque nós precisamos ampliar essa conversa e fortalecer juntos, né, a construção de um novo modelo de gestão para os serviços de saúde. Nos siga nas redes sociais, envie suas sugestões e perguntas. E obrigado por nos acompanhar. E lembre-se sempre, saúde de verdade é saúde que cuida das pessoas e cuida também do planeta. Até a próxima!